Olá, como vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laine Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é mais um vídeo da série analisando personagens na terapia e hoje conversaremos um pouquinho sobre o Coringa. Antes da gente ir pro vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Se você tá gostando também dessa série aqui de personagens, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual é o próximo personagem que você gostaria de ver por aqui na terapia também. Agora sim, bora pro vídeo. E antes da gente analisar o Coringa em si, vamos analisar quem está por trás desse personagem. Porque assim como eu comentei com vocês na análise de personagem da Arlequina, que inclusive já tem aqui no canal, vou deixar aqui no botãozinho pra você poder ir lá ver depois que você terminar esse vídeo aqui, tá bom? O Coringa, ele não é verdadeiramente o Coringa. Existe uma pessoa por trás dele, né? Na verdade, a gente tá falando aqui do Arthur Fleck, que, propriamente, antes de se tornar Coringa, já possuía um distúrbio muito característico, advindo de alguns traumas do relacionamento que ele tinha com a mãe dele, né? Por conta de frases que ela sempre falava pra ele, para que ele pudesse estar sempre sorrindo, independente das situações, né? Com isso, ele acabou desenvolvendo a síndrome pseudobulbar, que é uma síndrome que faz com que ele tenha risos frouxos, né, em momentos inapropriados. E essa síndrome percorre com ele ao longo da vida, até que ele se dedica, né, à compreensão dessa nova identidade de Coringa por conta de N acontecimentos que ocorreram na vida dele, que a gente vai falar um pouquinho agora. Começando pela análise do tratamento que ele tem com as pessoas ao seu redor, a gente já consegue identificar uma dificuldade nítida no estabelecimento de vínculos, né, e de contato com outras pessoas. Arthur sempre foi muito isolado, mal compreendido e nunca soube, de fato, expressar as verdadeiras emoções dele. Apesar de ser muito carente e deixar isso muito evidente em N falas que ele tem durante o filme, né, durante os filmes, como eu só queria um abraço, ou eu só queria ter amigos e tudo mais. E é uma demonstração até mesmo que ele expõe no ambiente de trabalho dele e também para a pessoa que o orienta, né? Que é uma terapeuta que faz um contato com ele poucas vezes, né? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, ao longo do filme que é mostrado isso também. Então ele tem essa dificuldade de contato com essas pessoas e o que vai fazendo com que ele vá sofrendo algumas coisas ao longo do processo, né? Como bullying, como agressão, né, física e verbal, e por já ter uma dificuldade característica, né, por já não ter conseguido se desenvolver de forma correta por conta do tratamento que ele recebia da mãe, então ele não fez o processo de desenvolvimento dele coerente, né, correto ao longo do tempo, ele não sabe assimilar e compreender tudo o que está acontecendo com ele, né, o que faz com que ele acabe descontando em outras ações, como na agressividade e na impulsividade que ele tenha contra ele mesmo e contra as outras pessoas. O tempo vai passando, essas coisas elas vão aumentando, ele vai envelhecendo, só que os problemas não vão diminuindo, pelo contrário, eles só vão aumentando conforme ele vai passando, né? E perceber que essas coisas estão elevando-se em relação à visão dele faz com que ele comece a entrar num estágio deprimido, né? Da sua vida, dos relacionamentos que ele possui, os poucos que existem, né? E da associação que ele vai fazendo com todas as coisas. Então, ele começa a generalizar os próprios sentimentos e as ações dos outros. O que faz com que a personalidade dele comece a se perder, criando então uma personalidade dissociativa, que é onde nasce então o famoso palhaço, que é o Coringa. Ou seja, Arthur, antes, né, Arthur Fleck, começa a se perder e criar-se uma nova identidade para a própria proteção dele, que é o Coringa. Então o Coringa nada mais é do que uma armadura, né? Ele pinta o rosto, ele se torna o palhaço com o sorriso sempre aparente, como a mãe havia sugerido, mas com todas as dores, todas as emoções confusas que ele possui em relação a si mesmo, em relação aos outros, de uma forma completamente distoante. Então ele começa a agir por impulso, né? 2 personalidades, 2 extremos. Uma completamente reservada, com medo, onde absorvia todas as dores, deprimida, naquele espaço ali onde não era compreendido, tenham pena, né? E outra completamente aberta, agressiva, impulsiva,
que se vinga com as próprias mãos e que não sabe discernir o certo e o errado. Coringa. Então, ele se desprende e acaba criando essa nova personalidade, que é a personalidade que ele acaba assumindo por não ter uma orientação. Apesar de todos esses sinais e sintomas que eu apresentei para vocês aqui agora, que fazem com que a gente consiga identificar o Coringa como sendo uma pessoa que tenha o transtorno de personalidade esquizoide, a gente não pode desconsiderar os comportamentos agressivos que ele possui, né? Porque uma coisa é o isolamento, as dificuldades, o estado deprimido, etc e tal. Outra coisa são esses comportamentos completamente agressivos e impulsivos que ele possui, né? Trazendo até um lado mais infantil. Não, como eu posso dizer, não digerido por ele ao longo do seu desenvolvimento e que também fazem com que ele extrapole um pouco esse lado do transtorno de personalidade esquizoide e entre de fato numa dificuldade comportamental que a gente também precisa estar analisando. Então sim, a gente pode estar chamando o transtorno do Coringa de personalidade esquizoide, porém a gente também não pode desconsiderar esse fato de que o comportamento também precisa ser analisado, ou seja, estamos falando aí de duas situações diferentes dentro de um mesmo quadro clínico. E aí, Laiane, como é que a gente faz para tratar esse cara então, né? Primeiramente, a gente precisa do apoio psiquiátrico. O filme do Esquadrão Suicida já tá aí que não me deixa mentir. Olha onde que o Coringa tava, olha onde que a Arlequina conheceu o Coringa, no Asilo Arkham, que é, né, como eu expliquei pra vocês no último vídeo, inclusive, era a espécie dos antigos manicômios, né, que a gente conhece hoje em dia, que não existem mais, que agora a gente consegue transformar isso para um leito psiquiátrico. Então, naquela época, né, dentro dos filmes, ele seria direcionado para o Asilo Arkham, que seria esses manicômios, mas hoje em dia, se ele fosse meu paciente, a gente direcionaria ele para o leito psiquiátrico. Lembrando que leito psiquiátrico e manicômio são coisas completamente diferentes, onde o leito psiquiátrico é um espaço reservado dentro dos hospitais, em que o paciente fica ali por um período de tempo máximo de 30, 60 dias, depende do caso. No caso do Coringa é um caso grave, então a gente pode estar falando aí de um caso que talvez beire os 30 dias, né? Para que serve esses leitos? Serve para apoio, né? Para que a gente consiga começar o processo de medicamentos, de introdução medicamentosa segura para o paciente. Em casos específicos, como o caso do Coringa, o caso da Arlequina, que são casos assim bem com transtornos bem característicos, né, e também demandando do lado do comportamento agressivo, nós temos alguns tipos de medicação que são aplicadas via intravenosa, né, com injeções, para que o paciente precise voltar ali apenas de tempos em tempos. Então essas injeções elas vão agindo na corrente sanguínea do paciente com uma durabilidade um pouco maior, de 20, 30 dias, o que ajuda muito no processo de tratamento dele e desenvolvimento para que ele não desista do tratamento, né? Então é um ótimo recurso que a gente pode estar utilizando no tratamento dele, o que vai auxiliar aí muito no processo de desenvolvimento de melhora positiva do mesmo. No filme, a gente consegue ver que ele faz até mesmo acompanhamento terapêutico, porém ele faz esse acompanhamento uma vez por mês, né, gente? 1, 2 vezes no máximo por mês, né? E não recebe a empatia correta, a visão correta como ele deseja, como ele necessita de fato, mas também a gente não pode baixar a cabeça como a Arlequina fez pra ele, né? A Arlequina não, como a doutora Harley Quinzel fez, porque antes de ser a Arlequina ela ainda era psiquiatra, doutora Harley Quinzel. Então a gente não pode baixar a cabeça e deixar se levar pelas coisas que ele fala, porque ele acaba assumindo esse lado de que eu preciso de empatia, me ajude, e talvez o profissional possa até ser um pouco empático demais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que auxiliá-lo em relação a esses sentimentos que ele tem necessidade, a gente também precisa tomar cuidado porque o lado comportamental dele também fala muito alto. Mas a equipe multidisciplinar, nesse caso, é super necessária e vai fazer com que o quadro tenha bons resultados. Ai, esse Coringa, eu vou te contar. É um caso complicado, é um caso difícil, mas não é um caso impossível. A gente consegue, né, com uma boa equipe multidisciplinar aí, dar um apoio para ele, com acompanhamento medicamentoso por alguns aninhos aí de processo psicoterapêutico, mas é possível. Até mesmo porque é muita dor, é muito sentimento, reservado desde uma criança que não compreendeu a idade que tem hoje em dia, então a gente teria que fazer muitas consultas de psicoterapia para auxiliá-lo à compreensão dessa distorção de personalidade que ele criou, para que ele pudesse ir retornando, né, para Arthur Fleck novamente. Mas não é impossível de ser tratado, só demanda de muita atenção
e um bom profissionalismo para conseguir auxiliá-lo nesse processo, né? E aí, gente, o que vocês acharam dessa análise de hoje? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito e, é claro, de ativar o sininho das notificações para o YouTube te entregar sempre que eu postar vídeo novo, porque tem sempre 2 vídeos por semana por aqui. Eu sou a psicóloga Laiane Gomes e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Até lá e tchau, tchau!